Gente, vocês estão vendo a qualidade desse vídeo? Meu celular tá sujo, só um segundo. Olá, amigos, tudo bem? Eu sou a Jaque, sejam bem-vindos a mais um vlog. E esse vlog eu tô começando meio sem saber o que vai ser dele, porque eu continuo lendo 1000 livros ao mesmo tempo. Mas como hoje é sábado, eu acho que eu quero ler uma coisa só, mas depois eu falo disso. Eu vou começar esse take falando de duas coisas. 1. Dostoiévski. 2. Futilidades. Eu vou começar pelas futilidades, que são coisas mais rápidas, tá? Essa semana passada eu vi minha amiga Tiffany, ela me deu meu presente de aniversário. Sim, eu faço aniversário em março, ela me deu o presente em setembro. Mas tudo bem, porque eu também dei o presente dela atrasado. E ela me veio com 2 itens. Primeiro, é uma máscara de cílios da Intense Pop, que é do Boticário, que eu já uso essa máscara. A minha favorita é uma outra, mas eu tenho uma dessa, então ela apenas renovou meu estoque. Não é mesmo, Tiffany? Muito obrigada. E o segundo item que ela me deu, eu vou até passar, esse creminho hidratante de mãos de uva Merlot, da Native Spa, que é uma coleção, né, do Grupo Boticário. E, gente, é um cheirinho tão gostoso. E esse creminho fez sucesso essa semana no trabalho, porque eu levei ele. O meu de lá também tá acabando. E toda vez que eu passava, alguém perguntava, nossa, que gostoso, o que é, não sei o que, e eu sempre falava, é isso aqui. Então, esse creme é muito capaz que eu compre a versão grande pro corpo, porque é muito gostoso o cheirinho mesmo. Olha só o que eu comprei. Olha que embalagem mais fofinha do mundo, que é o gloss da Florzinha. E o que eu mais gostei dos gloss que tinham lá era esse aqui, porque o das outras membros, das meninas superpoderosas, da Lindinha e da Docinho, eles eram mais brilhantes do que coloridos, né? Esse aqui tem uma corzinha, ele tem um fundo bem vermelho. Então ele não tem tanto cristalzinhos de brilho, não tem tanto brilho. E, gente, muito fofinho. Eu não entendo nada de maquiagem, as pessoas acharam meio sem graça algumas coisas da coleção, mas olha, tem um elemento X aqui atrás. E a embalagem é realmente muito bonitinha. E eu ganhei um brinde que eu não entendi, porque eu olhei na nota, isso aqui custou R$39 e o outro 23. Não sei se eu quisesse trocar esse pó translúcido por outro, duvido que alguém ia deixar. Mas eles me deram esse pó translúcido, que eu nunca usei pó translúcido na minha vida. Eu sei que é um item muito importante da maquiagem, né? Mas, ó, ele é meio rosinha. Ainda vou aprender a aplicar isso aqui. Mas, enfim, ganhei. E eu até pensei, nossa, será que tá perto de vencer? Mas não. Esse item vai vencer em 2030. Então, assim, dá pra usar bastante tempo. Até lá eu tenho tempo de aprender a usar o pó translúcido. Então, essas foram as minhas comprinhas de beleza. Terminei, então, Memórias do Subsolo, terminei ontem. E, assim, não foi um livro fácil. Eu sei que esse livro aqui, ele é um marco no Dostoiévski, porque ele é o rompimento, assim, ele é o marco mesmo de Dostoiévski antes e do Dostoiévski depois, né? Depois desse livro, ele escreve Crime e Castigo, ele escreve Os Demônios e Os Irmãos Karamazov, que são livros que têm muita intensidade psicológica e filosófica dentro deles. E esse livro é um meio termo, assim, e realmente eu acho que dá pra considerar, eu não sou nenhuma especialista em literatura russa, eu li alguns livros de alguns russos, li algumas coisas de especialistas, mas enfim, é um livro que ele arremete muito bem esse marco do autor, porque a primeira parte da novela é um monólogo de um cara muito chato, gente, insuportável. O Homem do Subsolo. E a segunda parte, a gente vai ver um período da vida dele de quando ele tinha 24 anos, porque aqui ele já tem 40. Eu acho que é um livro que exige uma segunda leitura, terceira ou quarta, depende muito da sua relação com ele. Ele tem muita referência filosófica, ele tem muito do que a Rússia estava passando, né, das mudanças políticas dentro da Rússia no período do século XIX, que é no final do século XIX, inclusive, que ali estava se preparando para a ebulição da Revolução em 1917. Enfim, e o Dostoiévski, ele traz aqui um narrador contraditório, e é muito interessante acompanhar isso, porque você fica assim, finalmente ele vai agir, aí não. Ele não age como você esperava. A primeira parte começou muito bem, só que eu acho que ele foi muito, assim, profundo, que eu acho que eu não consegui acompanhar, não tenho problema nenhum em dizer isso. Foi mais difícil, mas não foi tão ruim a ponto de eu querer abandonar, porque isso já aconteceu em outros livros, de russos, inclusive. Então, né, tem esse ponto. Mas valeu a pena ir pra segunda parte. A segunda parte a gente vai acompanhar esse personagem
aos 24 anos, né? E é muito interessante porque ele é um personagem, eu até anotei aqui, já deu pra notar que o homem do subsolo rompe com a vida. Mas agora que eu tô pensando no livro, que eu já terminei, o homem do subsolo ele não rompe com a vida, ele rompe com a vida em sociedade. Porque pra ele romper com a vida seria tirar a própria vida. E já que eu tô nessa vibe do suicídio do Camus, Sylvia Plath e tudo mais, e ter associado com esse livro me fez perceber isso, que o homem do subsolo ele não quer morrer, mas também ele não quer viver em sociedade. E não é que ele seja animalesco, ele é um pouco orgulhoso e odeia todo mundo e todos, odeia até ele mesmo, e inclusive o começo aqui, olha o tamanho desse parágrafo, já mostra como que o homem do subsolo é. Sou um homem doente, sou um homem raivoso, sou um homem sem graça nenhuma. Acho que sofro do fígado. Na verdade, não tenho a menor ideia da minha doença, nem sei direito o que dói. Não me trato e nunca me tratei. Apesar de respeitar a medicina e os médicos. Além do mais, sou supersticioso ao extremo. Bem, pelo menos o bastante para respeitar a medicina. Sou instruído o suficiente para não ser supersticioso, e mesmo assim, sou supersticioso. Não, meus senhores, eu não quero me curar da raiva. E isso não há dúvida, é uma coisa que os senhores não vão se dar ao trabalho de compreender. Mas muito bem, eu compreendo, senhores. Claro, neste caso, eu não sou capaz de explicar quem é que estou infernizando com a minha raiva. Sei muito bem que não posso, nem de longe, causar dano aos médicos, por não me tratar com eles. E sei, melhor do que qualquer um, que, com isso, só prejudico a mim mesmo e mais ninguém. Porém, apesar de tudo, se eu não me trato, é de raiva. O fígado já está doendo, pois que doa ainda mais. Então, é um personagem que ele não quer saber de absolutamente nada. E é literalmente, e ele sente prazer em maltratar as pessoas, em humilhar as pessoas, e você fica assim, como isso tá acontecendo? Então, gente, ele é um funcionário público que ele ganha uma herança, não é muito dinheiro, mas é uma herança que permite com que ele não trabalhe. E nem é porque, ele odeia trabalhar, ele não gosta dessas relações pessoais mesmo. Então, a herança que ele tem permite apenas que ele viva de forma muito modesta e simples com um criado, porque ele queria ter um criado, o Apollon. Coitado desse personagem, gente, juro. E aí, quando ele resolve contar sobre a vida dele antes dele se tornar esse homem que tá envolto de raiva no subsolo, a gente vê alguns acontecimentos. Ele reencontra amigos de escola, amigos assim, colegas, né? Eles eram da mesma turma, mas os três não... São 3 ou 4, não me lembro. Não se davam bem com ele. E os 3 estão se reunindo pra fazer uma festa de despedida porque um deles vai se mudar. E ele se enfia na conversa e fala, não, cavalheiros, eu também vou. Só que ao mesmo tempo que ele se oferece pra ir, ele fica puto porque ele detesta esses caras. Mas ainda assim ele se martiriza. Então ele vai sair com pessoas que ele odeia por motivo nenhum. E ele sai, e ele vai, e ele causa um alvoroço, ele fica puto porque eles não acabam incluindo ele num jantar, enfim. E ele odeia essas pessoas, só que ele insiste em estar no meio delas, e isso que é difícil de compreender, assim. É um livro que não é moralista, acho que, pelo contrário, ele discute muito relação de moral, de ética, do que é ser você, do que é viver em sociedade, do que você gosta ou não gosta. Não chega nem a ser estoico, assim, ele poderia muito bem ser uma pessoa estoica, mas ele definitivamente não é. E, gente, tem uma cena que eu fiquei muito, assim, indignada. Ele realmente sente prazer em tratar mal as pessoas. Ele tá ali com o criado dele, né, o Apollon. Ele tem o dinheiro pra pagar o salário do criado. E ele fala assim, não vou entregar, não vou pagar ele hoje. Hoje é o dia do pagamento, eu não vou pagar. Ele que venha me cobrar, pelo simples prazer de deixar um homem sem o salário, sabe? E isso é o de menos, porque tem um momento do livro que ele vai até uma casa de prostituição, não é esse nome que o Dostoiévski coloca, mas claramente dá pra saber que é. E ele encontra uma moça jovem, ele percebe que ele é jovem, ele começa a humilhar a garota, porque ela tá nessa vida, depois ela vai ficar velha, ninguém mais vai querer ela, não sei o que, não sei o que. E depois ele meio que abraça e acalma ela, não abraça literalmente, mas ele parece que vai salvar a Lisa, e isso não acontece. Então, assim, é um livro que vai gerando uma expectativa de uma ação do personagem
que ele quebra imediatamente. Então ele é um personagem completamente contraditório, e essa expectativa que ele gera, eu não tô falando que é uma coisa que vai ser negativa pra você. Você espera, nossa, esperava que o fulano fizesse X, ele fez Y. Mas não é uma decepção de, poxa, Dostoiévski, que você cagou aqui no livro. Não, isso é proposital, ele fez isso de propósito. Então é um livro que te coloca muito pra pensar sobre essas relações. E ao mesmo tempo ele é tão profundo pra ter menos de 200 páginas, eu juro pra vocês. Porque realmente, assim, o monólogo do personagem, ele é muito longo, são umas 50 páginas de monólogo, assim, é blocos de texto mesmo. Tá aqui um livro que, sensacional, foi bom eu ter lido agora, porque eu sinto que eu tô fazendo as pazes com a literatura russa. Eu era muito obcecada em literatura russa uns anos atrás, eu tenho muitos livros pra ler ainda, que eu dei uma parada. E eu tô mais surpresa que eu tô voltando com Dostoiévski, porque na época que eu comecei a ler os russos, pra mim o maioral era o Tolstói. Enfim, estou feliz que voltei pra literatura russa, um breve comeback, não sei se eu vou ler mais alguma coisa esse ano. Mas assim, é um livro que acho que valeria a pena, é que eu sou preguiçosa, mas valeria a pena ler o monólogo, ler a novela e voltar ao monólogo do personagem. Acho que seria uma experiência interessante, mas esse livro nem é meu, é do meu irmão. Bom, gente, como eu falei, hoje é sábado, dia 13. Eu tenho a casa toda pra mim. Eu acabei de limpar a casa, na verdade. A casa está limpinha, agora eu vou tomar um banho e ficar limpinha. Mas eu não sei o que eu vou fazer. Eu falei pro Matheus antes dele sair que eu queria muito ler, mas eu não sabia o que queria ler. Na verdade, eu queria ler um romance. Aí eu olhei pra nossas estantes, não tem nada que não seja romance. Eu tô lendo um monte de livro difícil que eu não quero ler agora. Queria pegar um livro pra ler inteiro esse final de semana. Mas, não tenho. Aí o Matheus me indicou esse aqui. O Matheus tem esse livro e nunca leu. Ele é bem bonito. Não sei, talvez eu leia. Ele é um livro curto, gente. Ele tem... Ah, não, ele tem 300 páginas. É uma ficção científica. Não sei, tá aqui. Tô pensando. E a minha outra opção de leitura é o livro novo da Ellie Hazelwood. Amor Cruel. Amor Proibido. Esse aqui. Essa é a capa. Ó, a cadeira ainda tá em cima da mesa que eu não guardei. Enfim, galera. É isso, queria começar esse vlog. A gente se vê depois que eu decidir o que eu vou ler. Bom, gente, mesmo dia por aqui, inclusive o meu quadro de fundo, eu optei, então, por ler Um Amor Problemático de Verão. Eu li o livro da Beck Chambers, um capítulo, e foi interessante. Mas eu queria uma vibe, uma coisa assim, não quero pensar. Quero apenas ler um romance. E esse aqui foi exatamente o que eu pedi. Eu tô no capítulo... Vou começar o capítulo 5 e já veio tiro, porrada, bomba, personagem tonta que não sabe fazer uma terapia pra se comunicar. Era tudo que eu precisava, tá? Aqui vai contar a história de duas pessoas que têm ali um certo age gap. A Maya tem 23 anos e o Connor tem 38. Ele é o melhor amigo do irmão dela. Eles estão na Itália pro casamento do irmão dela, que é um personagem de um livro anterior da Ali, que é o Não é Amor, que é o Eli. Não precisa ler o outro pra ler esse aqui, eu queria mais ler esse aqui do que o outro. E o que acontece? A Maya está com medo de rever o Connor porque ela não vê ele há um tempo. E ela fala, eu sou apaixonada por este homem há 3 anos, ou seja, desde os 20 anos dela. E ela vai reencontrar com ele e... eles já tiveram um trelelê, eles já tiveram uma coisa. Eu achei que não, achei que eles iam se apaixonar no livro. Mas não, eles já se relacionaram antes. E eles terminaram de uma forma... Terminaram não, eles se afastaram de uma forma meio abrupta. A Maya tá muito magoada com isso. E, enfim, eles voltaram a interagir aqui. E eu estou empolgada, tá? Eu achei promissor. Um romance bem do jeito que eu preciso. E essa é a minha leitura do momento. Fugindo de todas as minhas responsabilidades literárias que eu mesma me causei, entendeu? E é isso, galera. Eu não avancei muito no livro, eu tô no capítulo 15, porque eu precisei fazer uma coisa muito importante, que foi tirar uma soneca. Eu me dei conta hoje que faz muito, muito tempo que eu não tiro uma soneca num domingo. Tudo porque domingo geralmente a gente tá muito ocupado, ou a gente sai de casa ou a gente tá cozinhando. Eu tenho um problema, como que funcionam as coisas aqui em casa? Aqui em casa a gente faz comida pra semana inteira, porque eu odeio cozinhar. E na semana é muito corrido. O Matheus também, ele até gosta, mas ele também não tem tempo. Ele tem faculdade e trabalho durante a semana. Então a gente faz tudo de uma vez. Só que esse tudo de uma vez num dia só é muito cansativo. E eu tava fazendo de uma forma muito incorreta. A gente sempre começava a fazer muito tarde. E pior, a gente usava o sábado pra limpar a casa e fazer comida. Esse final de semana que eu tô sozinha em casa, o Matheus saiu ontem.
Ele tá hoje jogando RPG que dura um século a campanha. Esse final de semana a casa ficou sob minha responsabilidade. Não pensem que nós somos um casal machista em que só eu faço as coisas. Pelo contrário, tem finais de semana que o Matheus fica aqui em casa sendo o dono da casa e eu saio com as minhas amigas, vou pra casa dos meus pais, enfim. Mas esse final de semana eu fiquei em casa e eu adorei. Eu não senti falta nenhuma de sair. Eu até pensei em sair ontem, mas eu não tava afim de ir pro shopping lotado. Enfim, né? Fiquei em casa. E aí, depois que eu terminei de fazer o almoço, que eu comecei mais cedo, fiz a comida mais cedo, terminei as marmitas, umas 3h30, eu vim pro quarto pra ler, tirei um belíssimo cochilo. Resumo da ópera, por isso que eu ainda não avancei tanto no livro. Mas, eu vou seguir fazendo isso, daqui a pouco eu vou tomar um cafezinho da tarde, tô assando pão de queijo, e mais tarde eu vou fazer as unhas, porque isso eu ainda tenho que fazer hoje. Só que eu tenho uma coisa pra falar sobre o livro da Ali. Primeiro, continua muito divertido. Eu gosto muito da protagonista, porque ela genuinamente gosta do cara. Ela não tá escondendo, ela não tá tentando fugir dele. Pelo contrário, parece que ele foge dela. É um livro que vai se passar em 2 linhas temporais, então eu não entendo, a gente, leitor, não tá entendendo por que o Connor não é mais tão próximo da Maya, né? E porque ela ainda tem sentimentos por ele 3 anos depois. E aí o livro se passa no passado também, em que eles estão meio que se relacionando, não tô falando amorosamente, eles só estão interagindo. Porque o Connor é melhor amigo do irmão dela há muitos anos. Ele, inclusive, viu ela crescer. E, gente, não levem a mal, tá? A Ali Hazelwood deixa muito claro, muitíssimo claro, que esse homem não é um pedô. Fiquem tranquilas. Eu acho que isso é muito legal que ela tá enfatizando. E uma coisa que eu queria dizer sobre os livros da Ali Hazelwood, eu acho que eu queria muito ter lido ela. Eu teria aproveitado muito mais os livros dela se eu estivesse na faculdade ainda. Porque eu conheço esse sentimento das personagens, né? Porque a sociedade, vamos colocar assim, não vê o ato de apenas estudar como um ofício, como uma tarefa. Não vê que isso gera trabalho. Porque isso é um trabalho, não remunerado, óbvio. Mas eu lembro que, assim, eu fui uma pessoa que terminou o ensino médio e não começou a trabalhar de imediato. Meus pais também não cobraram, meus pais me deixaram escolher, então eu escolhi fazer cursinho pra entrar na faculdade que eu queria. E aconteceu. Eu levei 2 anos pra entrar na faculdade, mas entrei e fiz faculdade. Meu primeiro ano de faculdade também eu não trabalhei. E eu era aquela aluna que ia pras aulas, que ia mais cedo pra faculdade pra ir na biblioteca. Eu morava perto da faculdade, eu morava 5 minutos da UFABC. Era o meu sonho. Hoje em dia é meu sonho morar do lado do trabalho, mas não dá. Então, eu era uma pessoa que me ocupava muito estudando. Não que eu fosse super nerd, super inteligente com QI alto, gente. Não, era justamente porque eu era tão ruim pra aprender as coisas. Eu não conseguia aprender as coisas de primeiro, eu tinha que revisar e tudo mais. Então, eu gastava muito tempo na biblioteca. Só que eu nunca li nenhum livro de personagem que era assim. E aqui eu tô vendo. Aqui ela não tá num ambiente acadêmico, né? Esse livro, elas estão de férias na Itália. Quem não ia amar? Mas ela tem momentos em que volta no tempo e ela tá lá na faculdade em Edimburgo e ela vai pra biblioteca, estuda e fica pensando na prova que ela tem na semana que vem. E eu já fui essa pessoa, sabe? Então é muito legal ver esse tipo de representação nos livros, porque geralmente não tem. Ou as pessoas, os autores esquecem que os personagens estudam. Eu tô assistindo Twin Peaks, eu tô na 2ª temporada, tá? Inclusive ontem o assassino foi revelado, o assassino de Laura Palmer. Mas enfim, eu tô assistindo Twin Peaks e a Laura Palmer, ela era uma adolescente de 17 anos, assim como os amigos dela. E, gente, depois que a menina morreu, a primeira cena, o primeiro capítulo da série, tem eles na escola recebendo a notícia e o diretor suspendendo as aulas e tudo mais. Mas depois desse primeiro capítulo, a gente nunca mais vê os alunos sendo alunos. A gente nunca mais vê eles em ambiente escolar, que seria onde eles se encontrariam. O namorado da Laura Palmer, as amigas da Laura Palmer. Não. Simplesmente não. E é muito estranho se eles são alunos de escola. E aí tem umas interações ali com os adultos que é um pouco estranho. E eu acho que se essa série tivesse esses mesmos atores, né, essas mesmas personagens num ambiente acadêmico, universitário, faria muito mais sentido, porque ele já seria maior de idade. Então, fica aí a minha reclamação de Twin Peaks, mas é uma série de 1990, né, então
é compreensível até certo ponto, mas não sei, às vezes falta um pouco de verossimilhança. E aqui tem. É muito bom isso e às vezes dá vontade de voltar para um ambiente acadêmico. Eu sei que se eu voltasse para a faculdade agora, independente de qual seja, não vai ser como foi da primeira vez que eu fui pra faculdade, porque quando eu fui pra faculdade, eu era apenas uma jovem que o único ofício era estudar. A única obrigação era estudar, então eu tinha tempo de ir na biblioteca, eu adorava, a gente passava horas na biblioteca, às vezes nem pra estudar, às vezes eu estava lendo um livro e eu ia ler lá, sabe, era o meu lugar, os meus amigos queriam saber onde eu tava antes da aula, eu tava na biblioteca, com certeza absoluta, e hoje eu não conseguiria fazer isso porque eu trabalho, entende? Então, enfim, às vezes bate uma nostalgia, é bom reencontrar isso nos livros. E realmente eu fiz as pazes com Ellie Hazelwood, porque eu tô gostando muito desse livro. Vamos ver se ela vai avacalhar no final. Eu espero que não. Amigos, tudo bem? Vocês estão vendo a bagunça do meu sofá? Mas é segunda-feira, né? Então temos muito o que fazer. E eu vim falar com vocês sobre o livro que eu terminei. Preciso abrir ele aqui. O livro da Ali entregou absolutamente tudo que eu pedi. Eu pedi tranquilidade, eu pedi diversão, eu pedi romance e a Ali Hazelwood entregou, tá? Gostei muito de Um Amor Problemático de Verão. Bom, vamos lá, vamos conversar sobre esse livro. Eu não sei se eu falei sobre... Eu já falei sobre o que ele fala, né? Então eu vou falar mais sobre as minhas perspectivas em relação ao livro. Gente, foi melhor do que a encomenda, tá? Era tudo que eu precisava de fato. Amanhã eu posso voltar às minhas leituras de cabeça, né, de gente maluca. As minhas leituras mais complexas, sei lá. Eu queria muito ler Catabases da Kuang, mas eu não tenho, eu nem li Babel ainda, então eu não posso ter o livro. Se eu aparecer com Catabases aqui, ou alguém me deu, ou eu rompi com as minhas próprias regras, tá? Mas enfim, o que eu achei desse relacionamento? Esse livro, eu não sei se ele pode ser considerado slow burn, eu acho que não, porque os dois claramente estão apaixonados um pelo outro, mas um deles se recusa a assumir isso. Nós temos uma personagem que é a Maya, de 23 anos, e o Connor, de 38, ou seja, ele é 15 anos mais velho que ela. Connor é melhor amigo do irmão dela, em que eles estão todos eles, né, na Itália, pro casamento do irmão com a Rue. Pelo que eu entendi, esse livro aqui, gente, ele é do mesmo universo de Não é Amor, que conta a história do Eli, que é o irmão da personagem principal, com a noiva Rue, que é o romance deles. E naquele livro, eu imagino que a Ali explore todos os personagens secundários que estão aqui. Os personagens secundários que aparecem nesse livro não são muito aprofundados, e eu não vou reclamar disso, porque é um livro que deriva do outro, né? Então eu não li o primeiro, eu não posso reclamar. E eu acho que esse livro se sustenta muito bem sozinho. Eu não sei se eu quero ler o livro do Eli, eu queria só ler esse livro pela possibilidade aqui desse age gap, que eu acho que eu nunca li um livro de age gap, porque eu sempre tive muito preconceito. Não é exagerado, eu vejo umas coisas que eu fico assim... Mas aqui é uma coisa, assim, muito bem trabalhada, posso dizer pra vocês. Eu considero que a Ali fez bem. O Connor, ele até é um homem escrito por uma mulher, porque eu acho que um homem na vida real jamais agiria como ele. Ele fugiu o máximo que deu da Maya, mas enfim, no final eles ficaram juntos, óbvio. É óbvio que eles vão ficar juntos, nós leitores já sabemos disso, não é surpresa para absolutamente ninguém. Então, a graça de ler romance, porque todo mundo fala, nossa, mas no final o casal fica junto. Óbvio, a graça de ler isso é como eles vão ficar juntos. E eu preciso dizer que eu gosto muito de duas coisas do livro. A protagonista, apesar dela ser um pouco imatura, ela é muito certa do que ela quer. E isso é muito legal. E eu acho que essa imaturidade da protagonista é condizente com a idade dela. Eu acho que uma mulher de 23 anos faria as coisas que ela fez aqui, ou pensou. Não, nada fora da normalidade, até porque ela é uma mulher de 23 anos com um doutorado, tá bom? Respeitem. A outra coisa que eu gostei demais nesse livro é que não teve o clichê da contrariedade. O que é isso? A gente sabe que aqui a protagonista está se relacionando com o melhor amigo do irmão e a Ali não botou isso como empecilho. O irmão dela em nenhum momento atrapalhou ou falou que não aprovava esse relacionamento. Isso é perfeito, isso é ótimo. E a Ali não separou o casal nos 90%. Eu sei que assim, ela demorou uns 70%, 80% do livro para juntar eles. Então, se ela separasse eles 5 páginas depois, eu ia jogar esse Kindle pela janela.
Mas ela não fez isso. E foi muito divertido ler o livro. Eu acho que às vezes a gente precisa desses respiros, ainda mais eu que tava lendo muita coisa assim, fora da casinha. É bom ter a sensação de terminar um livro finalmente, sabe, gente? E esse aqui entregou tudo que eu queria. Eu comecei a ler ele sábado de madrugada, assim, tipo, eu li 10% antes de dormir. Aí domingo, menina, eu fui até 70% e terminei os últimos 30% do livro, no deslocamento do trabalho, enfim, na hora do almoço. Na realidade, eu deixei o último capítulo pra ler na volta pra casa e vocês não sabem, eu esqueci meu Kindle no escritório. Eu tinha saído do elevador, aí eu fui pegar o Kindle, porque geralmente eu pego pra entrar no metrô. E cadê? Tive que subir tudo de novo e buscar. Mas valeu a pena, tá? Gostei do livro. O final, eu acho que assim, gente, nem sempre um final é a coisa mais importante de livro, filme, enfim. O final é ok, não é um final extraordinário, mas também eu não esperava uma grande coisa, sabe assim? Então, enfim, essa é a minha percepção de Um Amor Problemático de Verão. Gostei muito desse livro. O que eu não gostei? Tem uma coisa que você não gostou? Ai, gente, não sei. Eu acho que algumas coisas a Ali não aprofundou tanto, assim. Eu senti que ela quis colocar um toquezinho de drama, mas ela também não quis se arriscar, então acontece uma coisa com uma das ex-namoradas do Connor. Eles convivem ainda porque eles trabalham na mesma empresa, mas não é nada... Ela não é uma ex que atrapalha o romance, tá? Tem duas ex dele aqui, e nenhuma das duas é um empecilho pra protagonista. Isso é meio chato, eu não gosto muito. Mas acontece um acidente assim com ela, que eu fico pensando, pra quê que aconteceu? Pra quê? Porque ela não aprofundou tanto, eu não vou falar porque é spoiler, mas foi um momento que os personagens olharam pro outro e falei, meu Deus, tal coisa aconteceu. Aí eles resolveram, ficou tudo bem, muito rápido, sabe? Não sei, eu queria um pouquinho de drama. Eu gosto do personagem do Connor. Ele é um homem muito sensato até demais pra ser um homem. Mas tudo bem, é um livro escrito por uma mulher. Eu queria que ele fosse um pouco mais contraditório, eu diria. Apesar de que ele porque ele fala que não vai fazer tal coisa e ele faz, ele provoca esta mulher até a última página. E eu tenho certeza que ela fica puta, porque eu ficaria puta. Mas é isso, galera. Bem bom, bem bom. Agora eu vou fazer um unboxing. Esse aqui eu comprei na livraria mesmo. E comprei o volume 6 de Diário de uma Cidade Litorânea. Esse mês eu pretendo ler o volume 5, que é até onde eu tinha. E aí eu já resolvi adquirir o volume 6. Eu até ia pegar o da Natália emprestado, mas eu acho que eu quero completar a minha própria coleção. Então eu acabei comprando. E eu acabei pagando o mesmo preço da internet. Nesse aqui, e esse eu comprei direto numa livraria física. É sempre bom fazer isso. Eu gosto muito de comprar em livraria física. Hoje em dia eu sinto que os preços dos livros online estão muito próximos dos preços dos livros presencialmente. Então, enfim, não perdi nada. E tô animada pra concluir essa série ainda esse ano. Bem, amigos, considerando que o bruto desse vídeo no editor está com mais de 30 minutos, eu vou ter que finalizar ele por aqui. Pela primeira vez em muitos meses, eu consigo terminar um vlog semanal numa terça-feira, quem diria? Mas é porque eu falei muito com vocês no domingo. Vou falar duas coisas pra vocês. Se você quer passar raiva, ter desgraçamento psicológico, pensamentos filosóficos e viajar na maionese, leia Memórias do Subsolo do Dostoiévski. Agora, se você quer que seu cérebro se transforme numa gelatina, que você não tenha que ter nenhum pensamento racional, que você quer ficar feliz lendo e se divertir e dar risada, leia Um Amor Problemático de Verão. Se você, como eu, gosta das duas coisas, leia os dois. Mas o importante é ler alguma coisa. É isso, amigos. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Eu tô muito feliz com o meu desempenho, porque eu acho que eu tô começando a desencalhar as minhas 500 leituras. E a gente vai junto nessa. A gente se vê no próximo vídeo. Deixa um comentário, um like, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau!